Temos um paralelepípedo de altura A, arestas paralelas aos eixos coordenados, que sofre uma deformação descrita pela função que aqui está indicada. Sabemos que o paralelepípedo está em equilíbrio e que é nula a densidade volumétrica de forças aplicadas. Pede-se para determinar esta função, é uma função apenas da coordenada x3 e pede-se para encontrar as tensões superficiais aplicadas. O deslocamento da base superior é D e a base inferior não sofre qualquer deslocamento. Está aqui representada apenas uma face do paralelepípedo, que está no plano x1, x3, tem altura A, e o que se diz no enunciado é que a face de cima do paralelepípedo vai sofrer um deslocamento de uma distância D, sendo que a base não sofre qualquer deslocamento. Vamos começar por encontrar, a partir de S igual a F de x3 é 1, o tensor das deformações. Os elementos do tensor das deformações, ε e j, são dados por 1/2 da derivada de SI em ordem a xj, mais derivada de SJ em ordem a xi. Neste caso, só há componente 1 e esta só depende da variável x3, o que significa que só existe um elemento diferente de z, que é o ε13, que é igual a 1/2 da derivada de S1 em ordem a x3. E este elemento é evidentemente igual ao ε3, 1. Este ε13 é igual a 1/2 de f', em que se está a representar por f' a derivada de f em ordem a x3. O tensor das deformações é então a seguinte matriz: 0, 0, 1/2 de f' de x3, 0, 0, 0, 1/2 de f' de x3, 0, 0. E, a partir desta matriz, usando a lei de Hooke, que se escreve na forma sigma ij igual a 2μ ij mais lambda delta ij traço de epsilon, podemos construir o tensor das tensões. Devemos imediatamente reconhecer que o traço de epsilon é igual a 0, ou seja, este termo vai ser nulo, o que quer dizer que o tensor das tensões e o tensor das deformações diferem apenas de um fator constante, 2μ. Ou seja, o tensor das tensões é simplesmente 2μ epsilon ij, e, atendendo aos valores encontrados para os elementos do tensor das deformações, podemos escrever para a matriz sigma, para o tensor das tensões, esta expressão. Vamos agora usar a condição de equilíbrio local, no caso em que, como diz o enunciado, não há forças de volume. Não havendo forças de volume, então a condição de equilíbrio local reduz simplesmente a d sigma ij, dxj, somado para todos os j's, tem que ser igual a 0 para qualquer ponto do material. No caso em concreto, como só há dependência em x3, significa que a derivada do sigma 1, 3, em ordem a x3, deve ser igual a 0. Ora, essa derivada é μ, e agora f duas linhas de x3, em que por f duas linhas estamos a designar a segunda derivada da função f de x3.
E, assim sendo, podemos primeiro escrever para f' de x3 a expressão f' de x3 igual a uma constante, k1, e depois concluir ainda que o f de x3 deve ser essa constante k1 vezes x3 mais uma segunda constante, k2. Esta é a função que satisfaz esta condição que foi imposta pela condição de equilíbrio local. Nós sabemos, por outro lado, que o f de 0 é 0, porque não vai haver qualquer alteração nos pontos da base do paralelepípedo. E podemos usar esta condição, f de 0 igual a 0, para imediatamente concluir que o K2 tem de ser 0. Da mesma maneira, todos os pontos que estão com x3 igual a A sofrem o mesmo deslocamento que é igual a D, pelo que podemos escrever que f de A é igual a K1 vezes A, e o K2 é 0, e este há de ser igual a D, que é o deslocamento dos pontos da parte superior do paralelepípedo. Ou seja, o K1 é então igual a D sobre A. Está assim encontrada a função f de x3, a função f de x3 é igual a D sobre A vezes x3. E então podemos escrever o tensor das tensões na forma 0, 0, μ D sobre A, 0, 0, 0, μ D sobre A, 0, 0. No enunciado, pede-se ainda para encontrar as tensões superficiais aplicadas. Ora, as tensões T aplicadas numa qualquer superfície cuja normal seja N, são dadas pelo somatório em J de T de J vezes NJ. O NJ são as componentes no referencial x1, x2, x3 do versor N. Então, basta-nos encontrar as tensões T1, T2 e T3 para encontrarmos qualquer tensão num plano cuja normal seja N. Ora, a tensão T de A1, ou seja, a tensão num plano perpendicular ao eixo x1, é simplesmente sigma, esta matriz que aqui está, a multiplicar pela matriz coluna que representa o versor E1 e que é 1, 0, 0, o que nos conduz a 0, 0 e depois μ D sobre A. Da mesma maneira, podemos obter o T de E2, aplicando esta mesma matriz agora a 0, 1, 0, e dá 0. Todas estas componentes são 0, ou seja, a tensão num plano perpendicular ao eixo x2 é 0. Já a tensão num plano perpendicular ao eixo x3 é dado pela mesma matriz, aplicado agora em 0, 0, 1, o que conduz ao vetor μ D sobre A, 0, 0. Encontramos para as tensões T de A1 a expressão μ D sobre A é 3. Para T de E2, 0. E para T de E3, μ D sobre A é 1. Como foi dito já, se agora tivermos um qualquer plano cuja normal seja N, basta conhecer as componentes dessa normal segundo os eixos coordenados e, conhecendo estas tensões, podemos encontrar a tensão aplicada num plano cuja normal é N. Em particular, se tivermos este plano,
Aqui, depois temos de determinar primeiro esta normal e depois efetuar o cálculo, tal como aqui se indica.